Oi gente, tô aqui para mais um vídeo. Eu tive a ideia para um quadro novo aqui pro meu canal. Não que meu canal seja super organizado, mas eu venho postando sempre resenhas de livros que eu leio ou mensagens de reflexão. E eu tive a ideia de começar a falar aqui também um pouquinho sobre a minha vida de escritora. Compartilhar um pouco das minhas experiências. Não é uma aula, não é um curso, não é nada disso. É um bate-papo bem informal, uma troca de experiências para contar um pouquinho de coisas que acontecem comigo, meu processo de criação, de escrita. Para quem não sabe, eu tenho 5 romances publicados. Comecei em 2014 com esse aqui. Em 2015 eu publiquei um spin-off dele. Em 2017, esse aqui. No intervalo entre eles, eu publiquei um no Wattpad e um na Amazon. E também participei de 5 antologias de contos. Participo de todos esses livros aqui. Então, não sou assim, uau, tem muita coisa para compartilhar, mas já tenho um pouquinho de experiência que eu acredito que possa ajudar para quem está começando a caminhar ou para quem está pensando ainda em começar, mas está inseguro, está com algumas dúvidas. Eu acredito que possa ajudar. Se for uma pessoa que seja, já vai me deixar feliz. Então, vamos lá. Para estrear aqui esse quadro, eu pensei em falar um pouquinho sobre construção de personagens. Lembrando que eu não acredito que existe uma fórmula pronta para escrever um livro. Não existe uma receita que dá certo. É claro que existem técnicas, existem muitos cursos que ensinam macetes, mas não é isso que eu estou fazendo aqui. E eu nem gosto muito disso, porque eu acredito que cada livro tem que ter um pouco da personalidade da pessoa que escreve, tem que ter um estilo próprio daquele autor. Então, não espere fórmulas prontas de mim. Mas pode ser que eu cite algumas técnicas que eu já ouvi falar, que eu já pesquisei, que eu já usei, mas eu não sou aquele tipo de escritora que usa técnicas conscientemente. Por exemplo, a técnica X deu certo com fulano, vou aplicar nesse livro aqui porque eu quero ter o mesmo sucesso, quero ter o mesmo resultado. Não, mas quando a gente vai aprendendo, vai adquirindo conhecimento, muitas vezes até inconscientemente a gente usa aquilo ali, certo? Então vamos lá. Recentemente eu comecei a rascunhar uma nova história e geralmente a primeira coisa que eu faço é abrir um documento em branco e começar a escrever para mim como serão os protagonistas. Coloco ali o seu nome, onde que ele mora, sua idade, descrevo fisicamente como vai ser esse personagem para mim, descrevo a sua personalidade, o que ele faz da vida, o que ele gosta, sempre pensando que eu preciso daquelas informações e não o leitor. Eu não vou chegar e lançar todas aquelas informações ali na história, mas na construção, nos diálogos e ao longo da trajetória do personagem eu vou precisar saber aquilo ali e vou colocando aos poucos na história. Essa é a forma que eu acho mais fácil para mim. E aí, enquanto eu estava ali descrevendo os personagens novos para mim, eu pensei que eu sou o tipo de leitora que não gosto muito de livros que descrevem todos os detalhes ali do personagem e me obrigam a pensar nele daquele jeito. Até eu não gosto muito de livro que a capa traz os personagens ali, a foto do rosto, porque eu quero ter liberdade de imaginá-los como eu quiser. E muitas vezes eu penso diferente do que está ali na capa. E eu, como escritora, eu faço mais ou menos isso também. Eu coloco alguns pontos importantes da descrição ali do personagem, mas eu não falo tudo sobre como eu penso ele, para que a pessoa que lê possa pensar do jeito dela. Mas me bateu uma curiosidade se é só eu que gosto disso, se é só eu que tenho essa preferência. E eu fui lançar esse assunto num grupo de WhatsApp que eu participo, que é o grupo Lendo Romance Cristão, um grupo lindo que eu amo. Tem mais ou menos 100 pessoas ali e eu lancei a pergunta. Vocês, como leitores, preferem que o autor descreva bem detalhadamente, fisicamente, os personagens, ou que lance alguns pontos importantes e deixe para sua imaginação? E tiveram opiniões diversas, foi um bate-papo bem legal. E eu tive a ideia de lançar essa pergunta também no meu Instagram. Coloquei uma enquete ali nos stories e fiz a mesma pergunta. E eu fiquei surpresa com o resultado. 63% das pessoas que responderam disseram que preferem quando o autor descreve fisicamente com bastante detalhes os personagens. E pra mim foi uma surpresa, né? Porque foi diferente do que eu penso, do que eu imaginava. Mas enfim. Aí, ainda conversando ali no grupo, surgiu um personagem específico meu, que é o Eduardo, protagonista de Lugar de Recomeço. Deu pra ver? E aí, é um personagem que eu não detalhei muito,
Mas uma pessoa me perguntou como foi que eu imaginei, enfim. E eu peguei uma foto de um ator que eu acho que chega perto do que eu imaginei e mandei ele no grupo. E a surpresa foi que várias pessoas que já leram ficaram chocadas porque imaginaram exatamente daquele jeito. E eu achei isso sensacional. E eu acho que é um caso que vale a pena compartilhar. Por quê? Eu não contei muito sobre como eu pensei o Eduardo, mas o que eu contei foi o suficiente para fazê-las imaginar exatamente como eu imaginei. Isso é muito legal, né? Das coisas lindas da literatura, né? E aí eu fui reler como é que eu descrevi ele. E eu percebi que inconscientemente eu usei um pouco de uma técnica chamada Show, Don't Tell. Ou, em português, mostre, não conte. Não que essa técnica seja específica para descrição de personagens, mas foi mais ou menos o que eu fiz. E essa técnica, basicamente, fala que a gente não tem que contar tudo para o leitor quando a gente está escrevendo, a gente tem que mostrar. Como assim? Vou tentar pensar num exemplo aqui. Em vez de você chegar e dizer assim, Maria é uma pessoa muito autoastral, ela está sempre sorrindo. Você pode mostrar isso numa cena. Por exemplo, Maria chegou ao escritório e sua colega de trabalho olhou e ficou até aliviada, porque o clima ali estava muito tenso, mas ela sabia que Maria chegando ia amenizar um pouco a situação, com as suas brincadeiras, com o seu jeito descontraído. Percebe? Que eu não contei exatamente. Maria é sorridente, mas eu mostrei ali na cena. É mais ou menos isso. Não sei, não estudei a fundo essa técnica, mas é mais ou menos isso. É mostrar em vez de contar. E com a criação desse personagem especificamente, eu percebi que eu fiz isso. Eu não contei. Como que seria o contar como é um personagem? Seria mais ou menos assim. João tem 1,90 m de altura, pesa 87 quilos, tem os cabelos ondulados, castanhos claros, com alguns reflexos mais loiros. Quando bate o sol, ele fica ainda mais claro. Ele tem olhos verdes, que quando ele está bastante animado, ficam com uma cor um pouco mais forte, mais escura. Tem o nariz afilado, lábios carnudos, dentes brancos e alinhados, aquele maxilar quadrado com um pouco de barba. Dependendo do gênero, vai falar dos seus bíceps, dos seus tríceps, do seu abdômen e por aí vai. Sabe? Uma descrição contada detalhadamente. Como que seria mostrar isso? Vou contar um pouquinho, vou mostrar um pouquinho aqui de como que eu fiz, como eu disse, inconscientemente, com o Eduardo. Olha só, na página 83, diz assim, ele encontrou uma pessoa e aí aqui está assim. Como ele está? Perguntou após abraçar Madalena e beijar sua testa. A cabeça dela mal alcançava seus ombros. Não falei quanto ele mede, mas ficou claro ali que ele é um cara alto, certo? Um pouquinho mais ali pra frente. Eduardo se aproximou exatamente após essas palavras saírem de seus lábios. A garota não conseguiu esconder o constrangimento que sua presença causou. Ele era um homem alto, capaz de intimidar com seu porte. Como vai? O aperto de sua mão também era firme demais, o que aumentou o desconforto da garota, que só respondeu com um aceno de cabeça. Então, aqui está mostrando a primeira impressão que uma personagem teve dele, e eu não contei também como é que ele era, se ele era forte e tal, mas, pela descrição dela, dá para imaginar, né? Um pouquinho ali mais pra frente, os dois estão conversando, um pouquinho não, lá pra frente, os dois estão no mesmo ambiente, e diz assim, os dois permaneceram em silêncio pelos próximos segundos, até Edu perguntar o que o intrigava desde o início. Do que você tem medo? Heloísa se virou novamente para olhar para seu interlocutor, observando seus traços fortes, uma barba cobrindo parte do rosto e olhos escuros que davam a ele um ar de mistério ou perigo, não sabia dizer ao certo. Ela tinha medo até da própria sombra, mas não conseguia imaginar um homem com aquela postura com medo nem diante de um dinossauro. Mais uma vez, eu não contei como ele era, mas eu fui mostrando e coloquei o ponto de vista de alguém que estava o conhecendo ali. E eu achei muito legal que isso foi o suficiente para muitas leitoras imaginarem ele da mesma forma que eu. Não estou falando que eu fiz do jeito certo, que tem que ser feito sempre assim. Estou compartilhando porque funcionou muito legal dessa forma comigo. Pode ser que na próxima história que eu estou escrevendo, eu vou querer descrever, eu vou querer contar com muitos detalhes como são os personagens. Ou pode ser que eu vou querer mostrar como eu fiz ali com o Edu. Então é isso, gente. Espero que tenha sido bacana essa experiência, que
que você possa pensar nisso quando você for criar os seus personagens, quando você for descrever os seus personagens. Ou se você também tem uma fórmula, uma técnica bacana para fazer isso, conta aqui pra mim nos comentários. Se você conhece alguém que está nesse processo aí de escrita e quiser compartilhar esse vídeo, vai ser muito legal da sua parte. Se quiser sugerir mais temas, fiquem à vontade. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau, tchau.